Amigos e amigas do Vai Vendo Podcast, nosso bate-papo de hoje vai mais uma vez no caminho das mentorias, das consultorias. Pessoal que trabalha aí organizando, preparando gente, preparando empreendedor, treinando, melhorando a qualidade dos serviços. E isso gera mais produtividade, isso gera riqueza, que interessa muita gente, e também gera melhores qualidades de vida. Hoje o nosso bate-papo é com o André Boing. Tudo bem, André? Tudo ótimo, prazer em estar aqui. Muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso te receber. Tu é blumenauense. Eu nasci no sul do estado, eu nasci em São Lutero. São Lutero. Isso, dá umas 4 horas daqui, ali perto de Tubarão, ali perto do Braço do Norte, naquela região. Mas vim muito novo para cá, vim com 3 anos, vim para Blumenau, então sou praticamente... Papai e a mamãe vieram para cá. Vieram para cá. E aí, mas então, desde lá aqui... tive uma experiência fora do Brasil, mas logo voltei também. Mas posso dizer que sou blumenauense de coração. E esse sobrenome Boing é diretamente da Alemanha? Origem alemã, de uma cidade chamada... A gente tem o livro da família que diz que que os parentes que saíram, né, da Alemanha vieram de uma cidade do norte da Alemanha chamada Bolsholt. Então veio o meu tataravô, veio para cá, residiu ali perto de Floripa, depois foram para a Serra da Abelha e viemos parar em Blumenau. Isso por volta de... Os primeiros imigrantes devem ter vindo ali por volta de 1850, 1860, por aí. Então já foi na primeira leva. Já veio na primeira leva já. E tu criou raiz, a família criou raiz, ficou aqui. Tu conhece a Alemanha? Não conheço ainda, mas tenho muita curiosidade de ir para a Alemanha, e justamente porque eu tenho inclusive o endereço da casa onde a família morava. Olha, que interessante. Então, cara. eu tenho um desejo muito grande de fazer. Uma imersão na história e no passado, né? Exatamente. E eu gosto muito, porque como tem os livros como tem o livro da família, com todos esses dados, eu tenho muito interesse em ir lá conhecer exatamente para ver da onde que essas pessoas saíram num momento tão difícil da Alemanha e criar coragem para vir para cá. Então, eu tenho muito interesse em visitar e conhecer essa região. Foi um desafio, sem dúvida, né? E aí, lendo o livro, eles trouxeram, curiosidade, né, da família Boing. Isso é interessante. Eles trouxeram num navio uma roda para fazer aquelas rodas d'água. Sim. De pedra de 2 toneladas. De pedra? De pedra, 2 toneladas. Olha que eu já vi roda d'água. O meu avô, André, ele tinha uma garapeira, né, faz o caldo de cana, tocada com uma roda d'água, feita de madeira e tal. Mas tu está me falando de uma roda d'água de pedra. Exato. E aí a história no livro conta que quando eles desceram, deixaram a roda ali no litoral, eles subiram, continente adentro, para achar um local para residir. Então subiram as montanhas, acharam um riozinho lá, um rio, um local legal para fazer plantação. As mulheres ficaram, os homens voltaram para buscar essa roda, levaram 60 dias para buscar a roda no meio do mato, subindo o morro. Tá, mas essa roda, qual era o objetivo dela? Então, na história contava que era para ser uma roda d'água no final. Então, eu não tenho exatamente para tocar algum moinho, talvez produzir energia elétrica. Talvez. Geralmente, as famílias, antigamente, quando vinham para cá, elas tinham um ofício, né? Tu sabes qual era o ofício que tinha os Boing lá? Não? Não, essa informação não tenho. Vieram como agricultores a princípio, Vieram como agricultores, residi aqui, então... E tu veio criança para cá e aí estudasse aonde? Eu estudei em Blumenau aqui, eu morei no bairro da Velha. Eu estudei no Hercílio Deik, lá perto do Terminal da Velha, mas logo mudei. Como ficava muito em greve a escola, eu mudei um ano para Barão. Depois fui para Adolfo Konder. Então ali eu terminei até a 8ª série no Adolfo Konder. E depois eu fui estudar no SEDUP, que era o SEDUP, depois virou ETHH, era CIS no começo, depois, enfim, ali na escola agrícola. E eu fui fazer que é uma escola profissionalizante. Isso. De boa qualidade, né? Que idade tu tem, André? Tu falou sobre as greves, eu quero ligar aí o período. Que idade tu tens? Eu sou de 82, eu tenho 43 anos. 43 anos, anos 90, greve? Isso, mais ou menos por ali, porque eu me formei no 2º grau, como eu tinha feito um ano de eletrônica, e meu 2º grau, se eu não me engano, foi em 2000, porque daí eu fiz um ano a mais, porque eu fiz um ano de eletrônica, então eu me formei em 2000, então foi ali 90 e... Final dos anos 90. A greve deve ter sido 98, início dos anos 90. Alguma coisa assim. Porque quando eu estava na primeira série, talvez, então era início dos anos 90. E no SEDUP tu fez um profissionalizante? Eu fiz um ano de eletrônica, para entender como é que era, não me adaptei,
e aí voltei para o ensino médio para terminar o segundo grau. E depois do segundo grau, a tua formação é em que e onde tu fez a tua formação? Eu fiz administração no IBSociesc e fiz uma pós-graduação no INPG, né, de gestão de negócios. Mas nesse meio tempo eu fiz outras, não fiz faculdade, mas eu fiz outros treinamentos. Então hoje eu tenho algumas certificações também internacionais. Fiz 2 vezes em Orlando, 2 treinamentos, 2 imersões em Orlando. Fiz uma imersão em Las Vegas, na própria Universidade de Las Vegas. Então esses cursos foram dando base cada vez mais para entender. Eu tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos nesse período também, entre 2006 e 2007, onde eu fui fazer um trabalho de experiência mesmo, né? Era aqueles trabalhos que ia de final de ano, então fui lá de novembro até abril. Um estágio de trabalho. Um estágio de trabalho lá nos Estados Unidos. E a gente trabalhou, eu falo a gente porque minha esposa, né, já namorava. E ela foi também? Junto, foi também. Ah, que legal. Eu já sou casado há 15 anos, estou com ela há 23, então nesse período todo aí ela me acompanhou nessa jornada aí. E lá nos Estados Unidos eu trabalhei num resort, trabalhei num restaurante, que era bem a área de atendimento ao cliente. Então a gente entendeu muito a cultura americana de ser. E foi nesse período que eu conheci a Disney pela primeira vez. Era um sonho dela ir para Disney, nunca tinha sido meu. E aí a gente foi para Disney e eu entendi o porquê que hoje tanta gente fala da Disney, né? Porque foi lá que eu conheci e realmente dá aquele gostinho de, mesmo eu não querendo ir, mas dá aquele gostinho de um dia eu quero voltar para esse lugar. É o sonho de muita gente conhecer a Disney. Mas vem cá, tu falou sobre a tua infância, a tua adolescência, juventude, e aí tu foi para os Estados Unidos, mas antes disso tu teve uma passagem pelo rádio em Blumenau. Como é que foi essa história? Trabalhei. Conta para nós aí. O meu primeiro emprego foi com 17 anos numa loja, ali no bairro da Velha, que é a loja Carmelita. Hoje não existe mais. Tu era balconista? Não, eu comecei com 17 anos, lá eu trabalhei no estoque de calçados. Eu trabalhava no estoque, eu atendia os vendedores da loja. Então, como eu cuidava de todo o estoque, era um estoque grande, os vendedores que atendiam o cliente me pediam, olha, eu preciso esse sapato aqui, tamanho 37, vê se tem no estoque. Eu ia lá rapidinho e buscava. Então, eu atendia os vendedores. Teve um dia que a loja era dezembro, eu fui contratado em 1º de dezembro, porque dezembro, naquela época, eu estou falando isso de 99, todo mundo ia para a loja. Sim. As lojas abriam cedo e fechavam tarde porque as lojas enchiam. Não tinha Shopee, né? Não tinha Shopee, não tinha nada. Então, e as lojas realmente enchiam, abria sábado, Sim. abria domingo. E aí teve um dia que a loja estava muito cheia, eu estava lá na porta do estoque. Metódico. Metódico. Tu tem jeito de ser metódico. Eu sou. Você me deu a tarefa, eu vou fazer o negócio. E aí eu estava lá e a loja estava muito cheia. E entrou um cara que eu conhecia, ele e a mãe dele. E aí eu cumprimentei ele. Como não tinha vendedor disponível, e a dona da loja, que era a Carmelita, viu aquilo, ela disse assim, tu conhece? Eu falei, mais ou menos. Então atendi ele. Daí eu fui atender. Ali foi minha experiência em atender o cliente. Tu já dominava o produto, sabia onde estava, conhecia os modelos. E ele queria calçado. Então ele veio para comprar um sapato, ele levou 2 para ele, levou mais um chinelo para a mãe dele, mais um negócio para a mãe dele. Enfim, ele levou um monte de coisa ali, né? Aí no final do dia, quando a gente foi fazer uma reunião, né, no final do dia ela fechou a loja, fez uma reunião, disse que, meu, que dia maravilhoso, que dia bom, até o André fez venda. Eu falei, não fiz. Claro que fez, não fiz, só ajudei o cara que queria comprar sapatos. Eu ofereci para ele. E esse cara era gerente de uma rádio. E aí eu encontrei ele depois e disse, não quer vir trabalhar com a gente? E eu fiquei 1 mês na Carmelita, então quando eu atendi ele nesse período, ele me contratou. Ele me chamou para trabalhar, início de janeiro eu comecei lá com ele, com 17 anos eu comecei na rádio, trabalhei lá 3 anos e meio. Qual a tua função na rádio? Então, quando eu entrei na rádio, eu entrei para trabalhar, eu estudava de manhã, trabalhar das 3 à meia-noite, e aí eu ficava na mesa de som. E qual era a rádio? Era a Rádio Globo, era uma rádio AM, a Rádio Globo. Tu lembra quem te convidou à época? Quem me convidou? Te convidou para trabalhar lá? Foi gerente? O próprio Rafael, que eu atendi lá na loja. E o dono era o seu Antônio Bueri, um cara que eu tenho muito apreço, um cara que eu aprendi muito. Os 3 anos e meio assim foram muito dedicados à rádio. Na época era fitas ou era CD já? CDs com MD, era CD, então nós tínhamos 2 CDs, 2 MDs, 2 toca-discos e a mesa na nossa frente. Então eu cuidava disso ali. E como tinha muito programa religioso, eu cuidava da mesa. Mas deu 3 meses, ele chegou um dia na rádio, que ele não era daqui, ele é de São Francisco do Sul, né? Então ele vinha uma vez por semana, ele vinha para cá. Daí ele chegou com o MD, André, tá aqui as vinhetas do teu programa, você começa um programa amanhã na rádio. Eu falei, o quê? Como assim? Eu vou falar na rádio? Você vai falar na rádio.
Então ali começou e eu fiquei 3 anos e meio ali. E tu já alimentava esse sonho? Nunca, nem imaginava, nunca passou na minha cabeça fazer isso. Mas foi algo que, Não, para mim, precisou, com 17 não precisou fazer uma preparação de voz, nada? Tudo natural. nada, natural, natural. A voz muda um pouco quando tá na frente do microfone, Dá um pouco né? mais de entonação, né? Mas Mas tu foi tens tudo uma, natural. uma voz adequada para comunicação. Eu adoro isso. Eu sempre, sempre trabalhei na área comercial, sempre na comunicação. Assim, trabalhar na rádio para mim foi um aprendizado gigante, porque não tinha, o nosso papo na escola com 16, 17 anos era esse: pô, já conseguiu o trabalho? Já conseguiu, né? Pô, e para mim era um orgulho dizer que eu estava trabalhando numa rádio. Então, para mim, foi algo que me deu um start muito cedo, tanto na comunicação, mas na disciplina do trabalho, sabe? Eu trabalhava escala 12x2, praticamente. Porque nós trabalhávamos durante a semana, 5 dias por semana, e como não tinha computador na rádio, final de semana tinha que funcionar. Então, eu trabalhava um final de semana sim, um não. Um sim, um não. Hoje é tudo programado, tudo mais fácil, né? Hoje tá. A nossa vida Se está você se quiser deixar a facilitando. rádio rolando 24 horas por dia sem ninguém lá, consegue, né? Então, assim, e por ter pego esta fase de ter trabalhado desta forma, né? Pô, eu não reclamava para trabalhar, eu adorava trabalhar. Trabalhava Natal, trabalhava Ano Novo, porque a rádio não podia parar. A rádio naquela época é igual a um hospital, não pode parar, né? E acho que me deu muita força, sabe, para conseguir encarar os próximos desafios. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente foi mesmo para fazer dinheiro. Eu queria trabalhar para ganhar dinheiro. E nesses E meses... como tu foi para lá? Como é que tu te organizou? A questão financeira? Porque tem Isso é assustador. Você tem que fazer o visto, tem custo, tem que ir para São Paulo, tem o custo da viagem, tem todo uma elaboração, né, para poder encarar um desafio desse. Foi um momento da minha vida em que eu não estava feliz onde eu estava trabalhando. Tu já estava com que idade? 23 para 24 anos. 23, acho que era. 23 para 24 anos, foi em 2006. Mas tu pensava em mudar de país ou tu queria ir lá só conhecer e virou uma moda, te qualificar? E todo mundo estava indo para lá. Eu pensei, cara, eu quero ir para lá também, para ver esse negócio. Todo mundo que ia voltava com muito dinheiro. Eu estava insatisfeito no trabalho que eu estava. A minha esposa estava insatisfeita no trabalho que ela estava. E aí um dia voltando insatisfeito pelo resultado financeiro. Isso. E por não estar gostando mesmo do que estava fazendo. Também do trabalho. Uhum. Aí nós voltando um dia da praia, ela assim pra mim: por que não vai fazer um intercâmbio? Aí a mãe dela que tava junto, por que vocês dois não vão? E aí começamos a pesquisar. Só que nós não tinha dinheiro. Ela assim: eu empresto. Então eu saí daqui com dinheiro emprestado para passagem, pro hotel nos primeiros dias, não sabia onde ia trabalhar, só sabia a cidade onde eu estava indo. Então fui, né, fazer o visto, né, fiz passaporte, fiz visto. Isso foi quase um ano consumido nisso. Não, foi menos. Foi menos. Quando a gente tá com vontade, a gente faz. Porque hoje o visto estava mais demorado, né? Mas antes não era tão demorado assim. Então você fazia rapidinho. Então eu fiz tudo muito em cima de toque de caixa, assim. Porque é uma janela que a gente tem, né? Os Estados Unidos abre essa janela de novembro até abril. Então, como foi praticamente fevereiro, março que a gente deve ter decidido isso, a gente tinha esse tempo para decidir. Tu já tinha viajado de avião antes? De avião já, mas não para fora. 12 horas, né? 12, 14 horas. O voo geralmente aí vai dar umas 9, 10 horas, né? Porque até Orlando, né? Depende de onde você vai nos Estados Unidos também, né? Depende de onde você sai e para onde você vai. Foi direto para Orlando. Vai direto para Orlando. Tá, mas o que tem a ver a Disney, que para nós é um parque, né? Com a tua mentoria, com o teu treinamento, com uma filosofia de treinamento? Boa pergunta, Roberto. A Disney, ela traz excelência naquilo que ela quer entregar. A Disney foi construída com base num propósito, uma excelência que o Walt Disney criou lá na década de 50. Então, ele já trabalhava muito antes disso, mas os parques nasceram em 1955. O primeiro parque da Disney construído lá na Califórnia em 55. E a ideia do parque era conquistar o coração das pessoas, realmente. Então, isso que ele queria, conquistar o coração das pessoas, criar um ambiente onde as pessoas fossem alegres, porque a Disney nasceu para ser o lugar mais feliz da Terra, e esse era o objetivo dele, gerar alegria nas pessoas, e isso veio desde a década de 50. E para ele conseguir construir isso, ele criou um método, e o método que ele criou é disseminado hoje pela Disney, através do Disney Institute. Então, se tu quiser aprender a metodologia Disney, você pode ir lá no Disney Institute, que eles te dão uma aula de como é que funciona a metodologia deles. E essa metodologia, eu uso ela como base para aplicar nas empresas.
Então, O objetivo deles era garantir o retorno ou a visita é para ser uma vez só? Não, a visita é para gerar o retorno. Eu quero que você goste tanto que você queira voltar. Vai trazer os filhos, os netos, vai indicar. Não é à toa que 70% das pessoas que vão voltam, né? Hoje de manhã, quando o parque abriu, 70% das pessoas que entraram lá estavam retornando para a Disney pelo menos pela segunda vez, né? Ou seja, a cada 10 pessoas que entram, 7 estão retornando. Pagando de novo $100 e poucos para entrar. Pagando $3,50 numa água. Pagando, sei lá, $10 num hambúrguer, sabe? Então, tudo que ele queria era construir um local onde as pessoas fossem felizes e que elas quisessem voltar depois. E como é que te deu o start? Eu me interesso por estudar nesse instituto aqui, buscar uma formação, compreender essa filosofia. Muito bem. Em 2012 eu entrei na Philips aqui em Blumenau, uma multinacional que tinha aterrissado aqui, né? É holandesa, aterrissou aqui, comprou uma empresa aqui na nossa cidade, que era a Web Sistemas. Em 2012 eu comecei a trabalhar lá na área de relacionamento com o cliente, na área de pós-vendas. E depois a gente chamou uma área de experiência do cliente. Meu papel era garantir que os nossos clientes estivessem encantados com o nosso produto. Então eu visitava os nossos clientes, que eram hospitais, e eu comecei a estudar muito sobre como encantar cliente. Como é que eu garanto que ele fique com a gente? Como é que eu tenho o meu cliente cada vez mais, eu nem digo satisfeito, eu digo encantado com o nosso produto, com o nosso serviço. Como é que eu abordo, como é que eu falo, como é que eu apresento, como é que eu gero resultado, como é que eu gero valor. E não tem como falar de encantamento de cliente, começar a estudar sobre isso sem aparecer o método Disney. Se você for hoje numa livraria, você vai achar muitos livros que falam sobre o método Disney. E aí comecei a estudar. Aí eu pensei, preciso conhecer esse negócio mais de perto. Foi aí que eu comecei a querer cada vez mais conhecer. Então fui conhecendo, fui entendendo. Numa brincadeira, um grande amigo meu, ele me pediu uma palestra, me pediu um treinamento para o time dele, e eu falei, cara, eu posso apresentar a metodologia da Disney. Eles adoraram. Então, deste treinamento que ele me pediu, que eu apliquei lá com eles, eu saí de lá com 7 indicações de novos clientes. E aí foi começando. E aí cada vez mais fui me aperfeiçoando, até que em 2019, e final de 2018, início de 2019, eu saio da Philips para abrir a minha empresa, justamente para entregar essa palavra, esse jeito, esse método, esse modelo Disney, né, de encantar os clientes, para que mais pessoas possam saber como fazer isso. Então, e quem são os clientes da tua empresa? Eu digo do modo geral, né? É pessoa física, jurídica? Não, pessoa jurídica. Quais são os tipos pequenas e médias empresas, eu tenho clientes que têm desde 20 colaboradores até 200 colaboradores. Fica geralmente nesta média aí, né? Empresas que atendem clientes, muitas empresas de software, então eu dou treinamento para o pessoal de atendimento, pessoal de suporte, muita liderança, ajudo muitas empresas a criar a sua própria cultura de comportamentos, que a gente entende que é a cultura que direciona todo e qualquer movimento que acontece dentro da empresa. Então, se eu tenho, por exemplo, 20 colaboradores, e eu tenho os 20 colaboradores atendendo cliente, cada um atende de um jeito. Se cada um atende de um jeito, não tem um padrão e não tem um direcionamento. Então, quando eu entendo qual que é o padrão ideal para a minha empresa, eu transformo aquilo na cultura e treino todo mundo naquele modelo. Ou seja, o que a gente está fazendo é criando um padrão, e este padrão ele é conduzido através do direcionamento que a cultura entrega. Então, muitas empresas também me contratam hoje para conduzir a criação dessa cultura e treinar, disseminar essa cultura dentro da empresa. E como mudou a cultura empresarial, né? Porque, voltando aqui há 20, 30 anos, o empreendedor, às vezes, trabalhava numa empresa, pedia demissão, sabia fazer aquele ofício, né? Fazer aquele produto, algo semelhante na área, abria um pequeno negócio, muitas vezes sem treinamento, sem filosofia nenhuma, na cara e na coragem, com a capacidade, às vezes, de fazer aquele produto, isso em diversas áreas. Alguns nem trabalhavam na área. Eu vou colocar uma confecção, né? Eu vou colocar uma facção, eu vou colocar um carrinho de vender cachorro-quente, enfim, as pessoas, e com isso, às vezes até por falta de emprego, por dificuldade, porque os salários são muito baixos no mercado em geral, eles buscavam essa alternativa. Eu tenho visto nos últimos anos, com o aumento da formação
das pessoas, porque há 30, 40 anos, 2, 3% da população tinha curso superior. Hoje, eu não sei se 20%, mas acho que pelo menos 20 a 30% da população já tem formação superior. E a gente observa a preocupação desses jovens, né, de 30, 40 anos, ao entrar no mercado, de estudarem o mercado, de buscar se preparar e desenvolver essa filosofia. Eu digo isso até com relação, por exemplo, à minha filha. Ela também teve a oportunidade, foi para os Estados Unidos, ficou 1 ou 2 anos lá também programado para ir aprender, conhecer a cultura e depois voltar. E hoje eu vejo situações que ela aplica no negócio, na empresa dela, apesar de ser uma empresa pequena, ela busca profissionalizar ao máximo para cada área. Ela busca ter um gestor, ela busca ter um treinamento, coisas que às vezes as pessoas na minha idade não fazem, né? A gente busca resolver da forma antiga, vai tocando. Mudou a filosofia, né? As pessoas estão mais preocupadas com a qualidade. Mudou. E nesse cenário que você falou, Roberto, você foi muito assertivo nisso. Eu percebo que as empresas que me contratam, o dono ou o gestor dela vai variar ali de 30 até 40 anos. Que são as pessoas que estão com uma mente mais aberta, que já entenderam que o mercado mudou. Eu sempre digo assim, ó, nos últimos anos, Roberto, né, a gente percebe que muita coisa mudou. Mudou a forma de comprar? Mudou a forma de comprar. Mudou a forma de consumir? Mudou a forma de consumir. Então mudou a forma de vender? Mudou a forma de entregar? Mudou a forma de o cliente perceber? Né? Uma pergunta que eu faço nas palestras é, pensa aí no teu setor, no teu ramo. Pensa ele há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, o teu ramo, o teu setor, tinha mais... Roberto, fazer contigo. 5 anos atrás, Roberto, tinha mais ou menos concorrente a tua área? Menos concorrente, hoje tem mais. E daqui a 5 anos vai ter mais ou memenos? Acredito que mais ainda. Então. E ainda vamos concorrer com a inteligência artificial. Então, aí quando a gente faz essa análise, então por que o cliente, ou seja, daqui a 5 anos vai ter mais concorrente, o teu cliente, tu vai estar disputando cliente com mais pessoas, o que faz ele te escolher? Será que é aquilo que realmente tu faz ou será que é como você faz? Vou te dar outro exemplo. Pizzarias. Não sei se tem ido a Gramado alguns últimos anos, não. Olha, faz uns 5 anos que eu não vou a Gramado. Pô, Gramado é pouquinho um caro show... a pizza. Eu sempre digo, o cara que vai para Gramado... Ainda é o mais barato, mas ainda é caro. Eu sempre digo. Para jantar lá, o mais barato é pizza, mesmo assim é caro. Então, há uns 5 anos atrás que eu fui para Gramado, depois de muito tempo que eu não ia, eu fui para Gramado e tinha uma pizzaria lá que estava vendendo rodízio de pizza R$200. Talvez não seja caro, a gente que tem pouco dinheiro, né? Talvez sim. Mas você está entendendo que faz sentido pagar R$200, sendo que aqui em Blumenau nós tínhamos a R$30, R$35 na época, o rodízio de pizza. Pô, é pizza, cara. Só que quando a gente vai lá e a gente entende o que é, a gente entende que não é só pizza. Tem um valor agregado. Tem um valor agregado, né? Tem um show, tem uma experiência. Ou seja, eles estão entregando a mesma coisa de uma forma diferente. E o que as empresas estão entendendo é que eu preciso, por mais que o meu produto seja, o meu produto ou o meu serviço tenha um monte de gente que faça, então eu tenho que fazer de uma forma diferente. Eu tenho que entregar isso de uma forma diferente. O meu cliente tem que perceber valor naquilo que eu entrego para me escolher, porque quem tem o livre-arbítrio de escolher é ele. O que vai fazer com que ele me escolha e não meu concorrente? Então, aí a gente começa a entender que a experiência que ele vive comigo conta muito ponto na hora dele escolher e na hora dele me indicar. Posso perguntar para ti, você tem algum arquiteto para me indicar? Você talvez tenha. Esses dias eu perguntei num grupo, alguém tem um arquiteto para me indicar? O cara botou assim, eu tenho um para não te indicar. Olha isso, tá? Então, porque a experiência que ele viveu foi ruim. Sim. E aí, essa pessoa acaba sofrendo, obviamente, no financeiro. Porque se as pessoas não indicam, não gostam e não voltam, o que ele tem que fazer? Investir em marketing para atrair mais cliente. É igual investir, é igual encher um balde furado, né? Quero encher um balde furado, não tem como. Eu vou querer captar cliente, mas do tipo dizer, venham clientes, venham ver como eu sou ruim. E os clientes estão indo embora. Eu tenho que investir mais em marketing, ou seja, o custo é maior e os clientes não estão retornando. Então, quando a gente entende esse método, essa metodologia que a gente consegue aplicar nas empresas, a gente consegue fazer com que o time de atendimento consiga entregar uma percepção maior de valor para o cliente a ponto de ele gostar de ser cliente lá. O teu cliente vai trabalhar para ti de graça, vai indicar, o fulano é bom, fulano resolve. O cliente que indica é um vendedor teu. Agora, como mudou mesmo essa questão da relação da compra, né?
Hoje as pessoas têm vários critérios para comprar, né? Não é só também o custo, é importante, mas eles consultam a origem do produto, pesquisam sobre o produto, é uma série de questões que são consideradas que há alguns anos não estavam na discussão, Hoje, né? nós, como clientes, a gente escuta muito os outros clientes. Então, se você vai num restaurante, você vai lá no Google, vê a avaliação, se a nota for baixa, você não vai. Por quê? Você está acreditando em gente que foi lá, que tu nem conhece, nem sabe quem é, mas tu acredita naquela avaliação. Então, tu escolhe o restaurante assim, tu escolhe um filme para assistir final de semana, vê como é que tá a avaliação disso aí. O pessoal tá falando, tá indicando, não tá? Então, pô, você confia na opinião dos outros. Coisa que você não confia, talvez, na publicidade que essa empresa faz. Vamos imaginar o seguinte, abrir um restaurante na cidade, botou um outdoor lá na cidade. Vem experimentar nossa carne. Você passa todo dia por esse outdoor e não vai nesse restaurante. Porque tá ali, outdoor, tá, beleza, é um restaurante mais um. A melhor comida de Blumenau. Você não vai, você não chamou atenção, não te interessou. Agora chega teu amigo Roberto e diz assim, ó, tu já foi naquele restaurante lá, tu precisa ir, cara. Pronto, agora você já tá com vontade de ir. Sim. Não pelo marketing, não pelo outdoor, mas pela opinião do cara que já foi lá. Então, principalmente restaurantes, e trabalho com restaurantes também, como é que o meu atendimento consegue gerar isso, né? Porque não é só comida, não é só ambiente, tem toda uma experiência que ele vive desde o momento que ele chega até o momento que ele vai embora. Então, a gente consegue hoje mapear essa jornada do cliente e entregar esses pontos de contato que sejam perceptíveis na experiência dele. E quando esses clientes te contratam, qual é a maior preocupação deles? O que eles buscam melhorar dentro da empresa? Geralmente identificam algo que está acontecendo. Eles têm que entender, eles entendem que eles estão perdendo dinheiro por algum motivo, né? Gente que está pedindo para ir embora, que não aguenta mais trabalhar ali. Pô, mas é um ambiente legal, por que as pessoas estão pedindo embora? E aí a gente vai entrar em dados. Isso gera perda para o empresário? Muito. Imagina que você tem um restaurante com 5 garçons e todo mês um pede a conta. Pô, então pedir a conta, primeiro que ele pedindo a conta, a rescisão já é um custo para a empresa, certo? Aí eles têm um custo para contratar um novo, tem custo para treinar esse cara e até ele começar a dar resultado tem mais um custo. Então, só o fato de o ambiente de trabalho não estar legal já é um custo para a empresa. Se a gente, através da cultura, consegue mexer isso e melhorar para não perder mais pessoas, opa, beleza, ponto positivo. Mas geralmente é cliente que não volta. Cliente que está reclamando, cliente que manda e-mail, cliente que fala lá no Google, não está legal isso, não está reclamando. Então, esse aí eu acho que é o principal dor quando eles me chamam. E eles percebem muito a falta de empatia dos colaboradores com os clientes, falta de paciência dos colaboradores com o cliente, falta de um sorriso dos colaboradores com o cliente. E eles não conseguem, eles mesmos, falando para os colaboradores, se eu disser para você, Roberto, você tem que sorrir quando fala com o cliente. Talvez você faça, talvez não faça. Mas daqui a pouco, vindo alguém de fora e eles entendendo como é que isso funciona, às vezes ajuda o próprio empresário nisso. E isso pode ser a filosofia da empresa. Ó, aqui você tem que ser simpático ao atender. É isso? Isso. Essa é a cultura da empresa. Exatamente. E aí a gente trabalha isso na cultura. Só que, obviamente, a gente precisa trabalhar vários pontos na cultura. Não é só dizer, olha, aqui é assim. Você treina a liderança, o proprietário, o gerente e também os colaboradores. Colaboradores também. Muda os indicadores, porque os indicadores também têm que dar de encontro com aquilo que a cultura da empresa está pedindo. Vou te dar um exemplo muito simples para a gente entender. Qual que é a cultura da Disney? Gerar felicidade para as pessoas de todas as idades. Ponto. Esse é o propósito. Todo mundo que trabalha lá tem este propósito. Gerar felicidade para as pessoas. Como é que faz isso? Através dos processos. E aí eles vão dizer, quais são esses processos? Os meus comportamentos, que são as minhas chaves, vão direcionar as minhas atitudes, as minhas ações. E a Disney vai dizer, para eu entregar felicidade para as pessoas, o que eu preciso cuidar? A primeira coisa da segurança, porque não existe lugar feliz sem ser seguro, então o parque tem que garantir segurança, e segurança para eles é inegociável. Cortesia, show e eficiência. Olha, cuida dessas 4 palavras que você vai conseguir entregar felicidade. Cuida da segurança, seja cortês com todo mundo, entregue um sorriso através do show e seja eficiente. Então, com essas 4 palavras, a cultura da Disney é formada para que as pessoas realmente tenham atitude e ações. Então, vamos imaginar que o Roberto venda pipoca na Disney. Né? Tá lá dentro do parque, esse aqui é o carrinho de pipoca do Roberto, o Roberto tem que vender pipoca. Sabendo que a cultura da Disney está ligada à segurança, cortesia, show e eficiência, e se a gente fosse para
tentar medir a eficiência desse colaborador que vende pipoca, do Roberto, qual que seria o ideal? Que indicador que eu teria que ter no carrinho de pipoca do Roberto para medir se ele está fazendo um bom trabalho ou não? Muita gente talvez ia dizer, a quantidade de pipoca que ele vende por dia. Vamos medir o Roberto pela quantidade de pipoca que ele vende por dia. Então, lá no final do dia, na reunião, Roberto, quantas pipocas você vendeu? 60 pipocas. Muito bem, Roberto. O Roberto vai entender que ele é medido por isso. Porém, a Disney diz que antes de ser eficiente, o Roberto tem que entregar sorriso, o Roberto tem que ser cortês, o Roberto tem que cuidar da segurança. Então, a cultura da Disney diz, entregue sorrisos. Mas, neste caso, o líder está cobrando o quê? Resultado. Então, a cultura não está indo de acordo com o indicador. Eu estou te cobrando no final do dia a quantidade de pipoca que você vende, sendo que a cultura da empresa diz entregue sorrisos. Ou seja, o indicador não está condizente com a cultura. Então, o que a Disney faz? A Disney tem a cultura de gerar felicidade e a primeira pergunta que ela te faz no final do dia é: Roberto, quantos sorrisos tu entregou hoje? Eu não quero saber quantas pipocas tu vendeu. Eu quero saber quantos sorrisos que você vendeu, que você entregou hoje. Então, esta é a dinâmica da cultura. Eu tenho uma cultura alinhada com aqueles meus indicadores. Se eu quero que o meu colaborador entregue sorriso, eu tenho que cobrar sorriso dele. Se eu quero que ele entregue sorriso, eu não posso cobrar dele a quantidade de pipoca que ele vendeu. Então, quando a gente monta isso, a gente tem que entender que os nossos indicadores têm que estar condizentes com a cultura da empresa que eu quero. E aí, a liderança, o proprietário da empresa tem que entregar isso também. E vai ser sempre top-down. Assim, não tem... vamos de novo, vamos imaginar que estamos trabalhando na Disney e você vende pipoca, eu sou garçom, o Grilo ele trabalha lá numa atração e aí todo mundo tem que entregar. Esse é o nosso propósito, entregar felicidade para as pessoas, certo? Então, como é que eu entrego isso? E a Disney percebeu o quê? Qual que é o primeiro passo para o meu time entregar felicidade? É eu entregar felicidade para esse time. Porque o propósito da Disney não é entregar felicidade para clientes, é para pessoas. Ou seja, já vem lá de cima. O líder tem que entregar felicidade para o colaborador e o colaborador tem que entregar felicidade para o cliente. Então, se eu não tem como entregar o que você não recebe, né? Como é que eu vou entregar felicidade se eu sou triste? Está num ambiente terrível de trabalho. Como é que eu posso sair numa reunião depois de uma paulada e querer entregar um sorriso? E a diferença não é só a questão salarial, parece, né? Porque eu já vi caso de pessoas assim, eu não entrei contra a empresa lá, eu até tinha direito, não entrei no justiça do trabalho porque o cara era muito bom para mim. Então, essa questão humana, ela está cada vez mais forte, né? Porque para sair de uma empresa por 100, 200 pila, muita gente sai, né? A gente vê isso hoje. Mas a questão humana está contando muito, justamente porque a gente está entendendo que não é só dinheiro que paga aquilo. Claro, eu vou embora quando aquilo não faz sentido para mim, não gosto do ambiente de trabalho, daí eu vou embora. Mas a Disney consegue, obviamente, segurar os seus colaboradores, porque ela não tem um salário mais alto lá de Orlando, com tanto parque que tem lá. Ela não tem um salário mais alto, mas ela consegue conquistar e as pessoas querem trabalhar lá. Elas fazem questão de trabalhar pelo ambiente, pela alegria, pela satisfação, pelo orgulho da empresa. Então, e uma coisa que eu sempre falo, assim, para eu conquistar o meu cliente externo, o cara que compra de mim, eu tenho que conquistar o meu cliente interno. Se eu conseguir conquistar o meu cliente interno com uma boa administração de pessoas e gestão de pessoas ali, automaticamente ele vai conseguir vender a tua empresa para o cliente externo. Eu vejo muito empreendedor reclamar da qualidade da mão de obra. Tem como trabalhar isso? Porque, assim, nós temos boas escolas de formação profissional aqui na nossa região. Uhum. Mas nem todo mundo consegue passar por essas escolas, por um SEDUC, por um SENAI, onde você se qualifica, né? Ou então ter um curso de formação superior. E eu vejo muito empreendedor reclamar, muita rotatividade, má qualidade na mão de obra, a gente não encontra gente que queira trabalhar. Como é que dá para resolver esse gargalo aí? Tem como? Você está entendendo que você está trazendo para mim um dos grandes problemas que eles me trazem, rotatividade. Rotatividade é um problema, porque eu preciso de mão de obra. Eu conheço muita empresa que tem muita vaga aberta. E principalmente na área de tecnologia, Blumenau é um polo de tecnologia. Então eu trabalhei 7 anos na área de tecnologia
E eu entendo, e eu hoje, né, quando eu trabalhei na Philips, eu trabalhei lá, tinha mais ou menos umas 1.100 pessoas quando eu saí de lá. Quando eu entrei tinha 250, quando eu saí tinha 1.000 e poucas pessoas. E hoje eu vou em várias empresas de tecnologia e eu encontro vários ex-colegas de trabalho que migram de um lugar para o outro. Às vezes por condições, às vezes por interesse, às vezes não gostam, enfim, N fatores. Então o que as empresas estão se preocupando é justamente disso, cuidar das pessoas para que elas não queiram ir embora. Esse é o papel hoje muito do pessoal de gestão de pessoas, né? A questão, e aí vai depender muito do ramo também, né? Nesse sentido, porque eu tenho clientes em Rio dos Cedros que tem 150 colaboradores e precisa chegar a 300 no final do ano. Não está conseguindo gente. Não tem o que fazer. Eles têm muitos empresários indo para o norte e nordeste buscar gente lá, ó, vem trabalhar para mim. Eu te dou um local para morar no primeiro mês. Eles estão fazendo isso hoje, porque realmente não tem. Na área de tecnologia, existe muita demanda, existe muita procura e pouca demanda. E aí nós temos hoje também outro agravante da empresa de tecnologia, são empresas internacionais vindo captar talentos aqui para trabalhar de forma home office ganhando em dólar. Então isso também é um problema. Ganhando em dólar, muita gente. Aí é difícil para competir, né? É difícil, cara, ganhando, sei lá, de 3 a 5 mil dólares mês. Trabalhando de casa aqui, sabe? É puxado, o sistema deles é um pouquinho diferente, a cultura deles é um pouquinho diferente. Porque lá nos Estados Unidos ou na Europa, $1.000 ou 1.000 euros é como um profissional aqui de um salário mínimo. Um pouquinho mais, mas um salário mínimo. Agora, para nós aqui faz diferença, é 5, 6 mil, né? Ô Roberto, eu vou trazer um pouco da minha experiência do passado. Vai fazer 20 anos que eu fui para os Estados Unidos, mas o salário que eu ganhava lá trabalhando no resort eu trabalhava no resort durante o dia, atendendo o cliente. O cara chegava porque era uma estação de esqui e o cara vinha com o esqui dele, com uma bota cheia de coisa, eu ajudava ele a carregar os esquis dele, era isso que eu fazia. Eu ajudava ele a carregar os esquis e à noite eu trabalhava num restaurante limpando mesa. Meu papel, o garçom atendia e eu tinha que servir água, garantir que estava tudo certo e assim que o cliente levantasse eu limpava a mesa para o próximo. Tinha duas jornadas com 2 empregadores diferentes. Isso. Lá a relação de emprego é um pouco diferente daqui, né? É um pouco diferente, então eu ganho por hora lá, né? Então eu posso trabalhar quantas horas. Lá era o quê? 8, 10 dólares a hora? Eu ganhava em torno... na época eram uns 7 dólares a hora mais gorjeta. Então gorjeta dobrava meu salário, né? Só que aí eu trabalhava 5 dias por semana no resort, num departamento, e nos outros 2 dias que eu estava de folga, eu trabalhava no resort em outro departamento. E à noite, no restaurante. Era um dos menores salários lá, 7 dólares a hora, porque é entre 8 e 10, né? Isso aí. E mesmo assim, na comparação com o real, uma diferença enorme, né? Em resumo, assim, eu tirava por mês uns 3.500 dólares, que aqui na época era salário de um alto diretor de uma multinacional, assim. Então... E eu trabalhei cheios 4 meses. Vamos botar 4 meses cheio eu trabalhei. Eu paguei todo o custo para ir. Eu comprei um monte de coisa. Eu comprei videogame, comprei computador, comprei roupa. Fui para Nova York, fui para Orlando, fui para Disney, fui para Universal, fui para Miami e voltei com dinheiro ainda. Em 4 meses trabalhando. Então o poder de compra é muito grande, né? E aí a gente sente essa picadinha, né? De poder ter esse... Em 4 meses de trabalho, trabalhando... Cara, é um trabalho simples, um trabalho que não precisa ter técnica, estudo, nada. Qualquer um que chegava lá podia trabalhar. Então ele me dava esse poder de compra. Trabalhei escala 30 por 0 praticamente, porque eu trabalhei o mês inteiro sem folgar nenhum dia. Eu folgava um dia de noite, né? Durante o dia eu trabalhava e à noite eu trabalhava. Na verdade, o empreendedor, a gente que é profissional liberal, a gente acaba fazendo o nosso expediente, né? De acordo com o que a gente quer ganhar. Eu acredito muito que, é claro, hoje, né? Hoje existe toda uma performaria por cima disso, né? Existe toda uma campanha por cima disso. Mas de todos os lugares que eu trabalhei nesse, né? Independente da escala que eu trabalhei, eu sempre gostei muito desse trabalho e sempre me engrandeceu. Eu sempre tirei coisas positivas disso, né? Então nunca foi algo que me sugou, que me forçou, nunca foi algo que eu não quis. Eu sempre escolhi fazer aquilo, né? E por escolher fazer aquilo, eu fazia aquilo com alegria. Chegava cansado, pé doendo, ficava em pé o dia inteiro, no frio, -10, né, na rua, trabalhava na rua praticamente, no resort, né? Então sempre foi uma coisa que eu escolhi, eu queria fazer aquilo.
E acho que talvez por isso, por gostar daquilo que eu fazia isso com o maior prazer. E hoje tu consegue transmitir isso para pessoas que estão trabalhando, estão no mercado. Acho que tudo é uma questão de escolha, né? E eu vejo hoje, principalmente na área de atendimento, área comercial, vendas de balcão, seja trabalhar num posto de gasolina, numa padaria, não importa onde que você vai escolher trabalhar. Se você escolheu trabalhar com o cliente, cara, faz o teu melhor. Atende aquele cara como se fosse um cara querido na tua vida. Atende aquela pessoa como se fosse teu pai, como se fosse tua mãe. Porque é uma vitrine que você está ocupando, né? E a tua vitrine. Eu fiz uma mentoria uma vez para uma pizzaria aqui de Balneário Camboriú. Uma pizzaria temática. Cara, quantas pessoas que eu convidei para contratar, porque eu tinha que... Como era muito difícil de achar gente para trabalhar numa pizzaria com um alto grau de animação, de sorriso, de ser legal, de contar uma piada, era difícil achar gente assim. Quando eu ia no mercado, no caixa, que eu achava um gente assim, cara, vem trabalhar comigo, vem trabalhar com a gente. Então, ou seja... Foi o que aconteceu contigo, né? Quando o gerente foi lá, Exato. num atendimento, identificou, pô, esse rapaz aqui, o André, tão jovem, e ele pode servir para fazer tal função na minha empresa. E talvez quando ele te contratou, ele até pensou, te ouvindo, né, na comunicação, esse rapaz pode até ser um apresentador da rádio. Você está entendendo que ao atender bem não é só para a empresa, mas é a tua vitrine, para tudo daqui a pouco melhor. Porque você pode estar atendendo ali um dono de uma empresa, você pode estar atendendo um diretor que está atrás de alguém exatamente como tu, sabe? Então, e é difícil às vezes as pessoas enxergarem isso, né? E eu sempre digo assim, um mau atendimento, ele faz mal para 3 pessoas, mas principalmente para ti. Por quê? O cliente que é mal atendido, vai embora, escolhe outro lugar, né? Não gostei daqui, eu vou comprar em outro lugar, ele vai embora. O dono, quando percebe isso, que perdeu a venda, então, ou seja, é prejuízo para o cliente, é prejuízo para o dono que perdeu a venda, o dono vendo isso, o que ele faz? Pô, o Roberto não está atendendo bem, vamos trocar o Roberto. Aí tá lá, o Roberto de novo, no olho da rua, procurando emprego de novo. Então, assim, é o cliente que sofre, é a empresa que sofre e é tu que sofre. E eu digo uma coisa, atender bem e atender mal, não muda o custo. O custo é o mesmo. O custo entre atender bem e atender mal é o mesmo. Só que o retorno é muito diferente. O mentor, o treinador, o orientador, porque no fundo é isso que tu faz também com o empreendedor. Como é que tu vê essa mudança que nós estamos experimentando aí em larga escala, da inserção da inteligência artificial, como é que tu vê o impacto nisso na relação de trabalho e também no espaço para as pessoas trabalhar? Porque a rigor, a princípio, parece que ela vai reduzir alguns postos de trabalho, né? Então, como é que tu vê isso? Como é que tu orienta as pessoas, o empreendedor de hoje, até um trabalhador também, um jovem que vai entrar no mercado de trabalho? Como é que tu vê isso? Como é que tu vê com a relação com a redução da escala de trabalho, aí, redução para 40 horas semanais, que seria 5 por 2, que é hoje o que deve estar se discutindo no Congresso Nacional. Qual é a tua visão? É uma necessidade se adequar à inteligência artificial e renegociar esses espaços para que haja trabalho para todos? Como é que que as pessoas podem se preparar, os empresários podem se preparar para o impacto da inteligência artificial nos negócios? Boa, excelente. Ela pode vir para substituir alguém? Pode. Em determinado momento, talvez a inteligência artificial vai substituir as pessoas, né? Mas eu não vejo que vai ter demissão em massa. Porque eu nunca vi muitas empresas estão ganhando muita produtividade com a inteligência artificial, certo? O que elas levavam 5 dias para fazer, estão fazendo em 1. Mas até agora eu não conheço uma empresa que aumentou a produtividade e mandou gente embora por ter aumentado a produtividade. Não, os caras vão ser realocados para fazer outra coisa. O que eu percebo é que as pessoas não têm que pensar do tipo, vamos ver se esse negócio de inteligência artificial vai dar certo. Não, já deu certo, ela tá aí, ela veio para ficar e ela vai disputar espaço contigo. Mas a inteligência artificial também precisa ser dominada, né? A gente também precisa dominar a inteligência artificial, porque eu uso para algumas coisas, eu utilizo inteligência artificial. Mas para eu utilizar bem ela, eu tenho que saber utilizar ela. Ou seja, as pessoas vão ter que aprender a utilizar a inteligência artificial. Mas acredito que ela vai substituir muito a questão burocrática da coisa. Mas tem muitas coisas que não vão ser substituídas, né? O brasileiro, ainda assim, gosta do toque humano.
O brasileiro gosta, e uma comparação que eu sempre faço, né? E é uma coisa que nasceu aqui, né? A Via Cred, por exemplo, cooperativa de crédito. Pô, ela nasceu aqui e ela está fazendo algo contra os grandes bancos. O que grandes bancos fazem? Fecham a agência e levam para o digital. E a Via Cred não para de abrir. Estão abrindo agência para tudo quanto é lugar. Por quê? O brasileiro gosta disso. Igual a cooperativa, o supermercado, a Cooperering. Exato. Abrindo mercado em todo lugar. Só cresce, 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 cresce. Então eu acredito que a gente tem que sim se profissionalizar em cima disso, entender que ela pode ajudar a gente, mas tem muita coisa que não vai substituir um atendimento de padaria, não vai substituir um atendimento num posto de gasolina, não vai substituir um dentista, nem um médico. Mas cada vez mais talvez vá selecionar a qualidade daquele atendimento, né? Vai. Você vai ter que estar preparado mais para o sorriso, para a educação, para o bom resultado. Porque tem pessoas que às vezes dominam a parte técnica, e aí eu digo até trabalhando em serviço público, né? Que às vezes são até chatos, né? São deselegantes, mal-humorados, né? Porque tem o domínio da informação e pouco está preocupado com quem ele está atendendo. Com o advento da inteligência artificial, que vai tornando tudo mais fácil, mais acessível, eu acho que cada vez mais treinamento humano vai ser a diferença no jogo, né? E essa sensibilidade que o ser humano tem, a inteligência até pode ser treinada para fazer, mas ela não vai ter, né? Que a empatia é o escutar mesmo, né? É o entender o problema do cara e realmente se importar com aquilo. Que uma coisa que eu sempre falo, pessoas que querem fazer um bom atendimento, eles têm que ter o desejo genuíno de servir a outra pessoa. Se não tiver esse desejo genuíno, né, de coração mesmo, de querer atender a pessoa, você pode ter a técnica que for, mas talvez você não vá aplicar. Então, escolheu trabalhar com o cliente, tenha. Na tua frente tem uma pessoa, um ser humano, com desejos, necessidades e emoções que precisa ser atendido. Então, o teu papel ali no atendimento é de ser genuíno mesmo, de gostar de servir. Acho que esse é o primeiro papel. E muita gente que cai em vendas, em atendimento, ele cai por acaso, cai porque não tem mais nada para fazer, não sei mais o que fazer, não sei mais onde trabalhar, tem vaga de atendente, eu vou. E aí, às vezes, ele vira atendente. Só que essa pessoa não tem o perfil de atendimento. E aí, de novo, entra no humano do negócio. Acho que você tem que ter um pouquinho dessa clareza na tua mente de servir a outra pessoa. E isso, inteligência artificial não consegue entregar ainda. E o material humano, ele faz parte desse patrimônio de uma empresa, né? Essa cultura também faz parte, né? Exatamente. Você se diferenciar na multidão, né? A empresa tal, pô. E tem, né? Aquela empresa lá nunca tem problema na justiça do trabalho. Né? Aquela empresa lá, pô, todo mundo quer trabalhar lá, porque tem bom salário, o pessoal é um emprego bom, né? Isso é importante, vai ficar cada vez mais importante, né? E aí as empresas começaram a se moldar para isso, principalmente aqui em Blumenau, a área de tecnologia, começaram a mudar a empresa para se tornar um ambiente mais agradável, né? Mais humano, liderança mais humana. Concedendo também mais espaços ao colaborador, né? Flexibilizando, trabalha um pouco de casa, faz isso, flexibiliza o horário. Então, eu acho que tudo isso é uma modernização, é uma adaptação, né? Moderniza e capta aquele cara de novo, porque o custo dele sair é muito alto, o custo de perder, principalmente a área de tecnologia, porque não dá para contratar qualquer um, o cara já tem que ter um conhecimento técnico, e tendo conhecimento técnico, ele tem que aprender o nosso jeito ainda. Então é demorado até ele começar a dar resultado. E aí as empresas começam a investir de novo nessa parte humana, onde o meu líder com o meu colaborador também tem que ser humano. Qual é o tamanho da empresa para poder te contratar para um treinamento? Tem que ter 10 empregados, 20, 30, ou 5, 6? Olha, ou está começando um negócio, eu quero abrir um negócio, eu quero entender mais sobre isso, já quero entrar com uma cultura geralmente empresarial. Quem me contrata é uma empresa que já está formada, e ela está querendo expandir. Porque uma coisa que eu digo, a cultura da empresa ela é um organizador, não é um organizador de comportamentos. Se eu tenho 20 colaboradores e eu quero ter 50, se eu estiver desorganizado com 20, com 50 vai ser o caos. Então ele começa a organizar com 20, para depois estar com 25, depois estar com 30, 35, de uma forma organizada. Né? As empresas que me contratam geralmente têm 40, 50 colaboradores, mas como eu digo, às vezes o cara quer reformular todo um jeito de ser,
Às vezes o cara tem 200 pessoas, o cara me contrata porque estava essa semana numa empresa com 700 colaboradores. Eles têm uma cultura, mas que não está muito legal. Eles, não, precisamos rever esse negócio aqui. Porque cada um está tomando decisão de um jeito, um líder dá um feedback de um jeito, outro líder dá de outro jeito, um está olhando para o resultado, o outro está olhando para o cliente, chega na reunião, ninguém se entende. Peraí, cadê o nosso jeitão? Não tem mais? Vamos criar o nosso jeitão de novo. Então o nosso jeitão vai fazer com que todo mundo, de novo, olhe para o mesmo horizonte, para o mesmo objetivo e tome decisões coerentes um com o outro. Então, cara, vai depender muito, muito mesmo, assim. Depende muito da necessidade e o momento da empresa. Mas eu te digo que para começar a construir uma cultura com 15, 20 colaboradores, já dá para começar a trabalhar isso aí bem legal. Porque daí já tem um corpo, já tem liderança, já tem os processos definidos, a gente já começa a trabalhar nesse sentido. André, e como é diferente, né? Você administrar uma empresa às vezes com 10 colaboradores, para você ampliar e começar a ter 100, 150, né? Eu já vi muitos casos de pequenas empresas que iam bem, o gestor conseguia administrar com 10 funcionários, 5 funcionários, e de repente quando ele vai expandir, aí ele não consegue administrar, a empresa não dá conta. Ali acontece um boom muito grande para o próprio dono da empresa, né? Porque quando ele tem 15, 20 colaboradores, ele está no processo, ele está na vendas, ele está no comercial, ele está no atendimento, ele tem o controle, ele está ali olhando. O cara com 150, 200 colaboradores, ele tem que partir para o estratégico. Então, ele para de estar no processo para cuidar do time de diretoria dele. Então, ele está ali junto com o time, ele está recebendo informação do que está acontecendo, porque ele não está mais efetivamente no processo, muitas vezes. Ele pode, é uma loja, ele vai lá na loja de vez em quando, entende como é que está, mas a cabeça dele já está no estratégico. É crescimento, é uma nova empresa, uma nova unidade, então ele já está com a cabeça em outro patamar, e aí o processo, quem cuida é o time de gestão dele. Então, a cabeça dele muda também. E às vezes é ali que ele perde o controle. E esse time de gestão é que é fundamental, né? É ele que vai guiar toda a empresa, né? Então ele tem que estar alinhado junto com o dono, com a cabeça do dono. Eu fico observando como tem empresas grandes que às vezes vão muito bem e de repente entram numa rota de declínio que vão até a falência. Aí me chama a atenção empresas, por exemplo, como a Havan, né? Onde o Luciano hoje tem mais de 200 empresas e ele consegue administrar essas 200 empresas. 22, 25 mil colaboradores. Pois é, essas 200 empresas espalhadas em vários estados do país, né? Culturas diferentes, gente, famílias diferentes. E ele consegue ele faz uma espécie de mentoria com essas empresas também, porque ele reúne essas pessoas, ele prega a filosofia dele, ele organiza, se ele parar no tempo e não ter essa abrangência, ele pode enfrentar dificuldade, mas ele está conseguindo justamente se superar por essa capacidade dele, essa visão empresarial de abrir, né, de ter o seu gestor localizado, mas com uma única filosofia. Exato. A cultura da Havan é muito forte e é muito bonita. E ele é a cara da Havan, ele é a cultura da Havan. Então, se fosse para resumir o que é a cultura da empresa, é aquilo que acontece mesmo quando o dono não está perto. O dono saiu da sala, a coisa vai continuar funcionando do jeito que tem que funcionar. Então, para mim, isso é a cultura. E o Luciano, ele conseguiu o carisma das pessoas, então quando ele vai numa loja, as pessoas querem tirar foto com ele, tem orgulho de trabalhar para ele, porque a Havan virou tem gente fazendo fila para querer trabalhar na Havan, né? Porque ele conseguiu construir esta cultura humana de valorizar as pessoas e, obviamente, a liderança que cuida dessas lojas tem que ter essa visão também, gostar de conversar com as pessoas, gostar de atender, gostar de fazer o bem para as pessoas, sabe? Então, esse jeitão Luciano tem que passar para ser o jeitão dessa liderança. E no assunto que você estava falando antes, quando um cara começa a crescer muito, o que acontece em muitas empresas é que o líder que ele forma, às vezes foi um bom vendedor. Então, eu tô lá na minha empresa, tô vendendo bem, tem um cara que está performando muito, vamos aumentar o nosso time. Vamos botar esse cara que é muito bom como líder. E às vezes o cara se dá mal, né? Porque ele é bom vendedor, mas ele não é bom como líder. Ele sabe fazer, mas ele não sabe como lidar com as pessoas para as pessoas fazerem aquilo também. E às vezes isso cai nessa armadilha. Tem um cara muito bom no que faz e torna ele líder de um setor.
E aí, só que assim, tem que avaliar esse cara. Será que ele é bom para lidar com as pessoas? Ou realmente ele é bom em vendas, mas como líder, será que ele vai performar? Será que vai saber engajar o time? Será que vai saber inspirar o time, treinar esse time? Ou o negócio dele é estar lá na rua vendendo? Então, às vezes, o cara cai de paraquedas na liderança. E muita empresa é assim. O cara é muito bom no que faz, vira líder. E como líder não se dá bem. Porque não é o feeling dele ser líder, lidar com as pessoas. Porque como ele é muito bom, quando ele vê alguém que não está performando, assim, pô, como é cara, é assim que faz o negócio, mas daí assim que faz esse negócio não é o jeito como o cara quer ser tratado. Então, tem que ter essa percepção também, né? Pô, será que o cara que está vendendo bem tem que ser o líder? Será que ele sabe lidar com as pessoas? E hoje tem que ter um cuidado redobrado nesse tratamento com as pessoas, né? Muito. A gente está vendo, né? A NR1 que está batendo de frente aí, que é a normativa onde bota a empresa como um dos responsáveis pela saúde mental das pessoas, então tem que cuidar da saúde mental das pessoas. E o maior influenciador na saúde mental das pessoas é o líder. É o ambiente de trabalho, é a pressão, é o jeito, é o assédio, tem muita coisa envolvida na NR1. E as empresas hoje, e assim, é feita uma avaliação na empresa. Daqui a pouco vem o Ministério do Trabalho, recebeu uma denúncia de assédio, peraí, vamos ver o que está acontecendo aqui. Se outra pessoa, pô, multa milionária, sabe? Então... Multa milionária, arranha a imagem da empresa, perda de mercado. Vai rolar zoom por aí, pronto. A imagem da empresa vai lá embaixo. André, te agradecer esse bate-papo. Eu, quando via falar do parque da Disney, que praticamente todas as famílias querem conhecer, né? Para mim era só um parque. E aí hoje tu me traz aqui uma discussão sobre uma filosofia empresarial que vai muito além dos portões do parque da Disney e que serve para organizar, né, N empresas por esse mundo nosso, né, por esse planeta Terra. Tu já fez um livro, vai fazer um livro? Eu tenho esse desejo. Porque tu é um cara ainda metódico, me parece que é um caminho natural teu, né? Eu tenho esse desejo ainda, mas não está nos planos agora, nos próximos anos ainda fazer, mas quem sabe aí no futuro. Agradecer a tua presença aqui, eu acho que as pessoas gostam de ouvir essas conversas, porque todo dia nasce um empreendedor, né? Ou muitos empreendedores, né? Cada vez mais. Né? Porque todo mundo tem um sonho de empreender, né? De não ser empregado. Quando você for empregado, que seja um bom empregado. Mas as pessoas têm sonho de empreender. E para empreender, você passa a ter que compreender como é que funciona esse mercado. E aqui hoje nós conversamos mais um pouquinho sobre isso, né? Sobre a necessidade do treinamento, do aprimoramento, né? Da qualificação. Porque hoje a competitividade está muito grande, inclusive para o empreendedor, né? Ele tem que ser acima da média para conseguir se manter num mercado tão competitivo, num mundo tão complexo, né? De tantas guerras que influenciam a cada momento, né? A cada dia. Então os caras soltam míssil lá no Irã, lá em Israel, e a nossa bomba da gasolina aqui gira o relógio, né, os produtos que nós queremos importar, que as empresas precisam para os seus negócios, aumentam o custo, tudo impacta nas nossas vidas. Exatamente. Então tem que estar cada vez mais preparado para esses grandes desafios, né? E os nossos desafios aqui também, principalmente aqui em Santa Catarina, né? O empreendedor ele tem o desafio do concorrente com o cliente dele, ou seja, né, tem outras empresas concorrendo, igualmente qualificadas, querendo com o cliente dele e querendo o colaborador dele, quando é bem treinado também, né? Tem então, isso também, né? Exatamente. Não é só concorrência na venda do produto, na entrega do serviço, tem ainda concorrência com relação ao colaborador. Exatamente, porque o cara que é bom, ele é disputado, né? Então ele tem essas duas concorrências. Mas uma coisa que eu digo sobre a Disney, assim, quem tem oportunidade de ir com uma visão... eu sempre digo assim, a primeira vez que você vai para Disney, vai como cliente para curtir, para aproveitar, para viver aquele sonho. Foi a segunda vez, vai com uma visão profissional, de entender o porquê das coisas, como que as coisas estão acontecendo, por que aquela pessoa está lá, por que aquele colaborador da limpeza fez isso. Faz uma pergunta pro cara, cria um problema para ver como é que ele resolve, sabe? Para tu desafiar, e eu fiz muito isso, assim, então nas palestras eu trago muito, né, histórias e exemplos de coisas que a gente viveu lá, justamente para entender assim, ó, naquele momento, o que ele faz, o que ele fez e por que ele fez. Tudo tem um porquê. Então, e a Disney consegue conquistar nesses detalhes.
nos pequenos detalhes, né? Na resolução de um problema de uma forma excelente. É numa pergunta que você faz. Então, pô, você vai perguntar para um cara da limpeza: onde é que eu posso comer um hambúrguer aqui no parque? Pô, um atendimento ruim, o cara diria assim: ih, cara, não sei. Um atendimento mediano, olha, é lá naquela barraquinha lá. Mas ele vai dizer: vem aqui que eu vou te levar na melhor hamburgueria do parque. E ele vai contigo. E se tu tiver com filho, ele vai brincando com o teu filho. Teu filho fica mais feliz com ele do que contigo. E aí, se tu não tá com filho, ele vai te dando um monte de dicas. Onde que você pode tirar foto com o Mickey, qual atração que você não pode perder, qual horário que tem menos fila naquela atração que é muito disputada, qual o melhor lugar para assistir o show de fogos. Então ele vai te enchendo. Ou seja, eu só fiz uma pergunta e o cara consegue me encantar nesse processo. Ou seja, a pergunta é um ponto de contato. E a Disney vai dizer: eu não posso perder esse ponto de contato. Porque se ele me deu a abertura de falar com ele, eu preciso encantar ele nesse ponto de contato. Então, isso que ela faz, ela cuida desses detalhezinhos durante a jornada, justamente para você entender que cada ponto importa e que cada ponto eu estou te dando a atenção máxima que tu merece. Então, esse servir da Disney que é muito legal. Deu um problema, pô, ela vai te resolver com excelência. Ou seja, tudo isso inicia no treinamento. É isso aí. Fechamos, é isso? É isso aí. Treinar, treinar e treinar. Desenvolver, criar os processos e treinar nos processos. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso, para minha empresa poder atender bem, eu preciso saber, quando acontecer isso aqui vai acontecer, vamos fazer. Segue para esse rumo aqui. E aí, depois que eu seguir esse rumo, através da cultura, eu defino o rumo. Depois que eu defini o rumo, padrão, eu treino todo mundo. Isso é a filosofia de todo mundo que dá certo. É isso aí. Seja uma empresa, um país. Não importa, não importa. Pega as maiores empresas do mundo, Apple, Universal, Disney. É isso aí. Definir o nosso direcionamento, cria o processo desse direcionamento e treino todo mundo para esse direcionamento. E aí você tem um padrão para exportação. Obrigado pela tua presença. Obrigado a você. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtem e compartilhem.